Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, deixo o convite para as nossas outras plataformas. A gente tem o podcast em vídeo no YouTube, a gente tem conteúdos complementares no Instagram do Itaú Views e todos os relatórios da área macro e do research estão disponíveis no Telegram. Bom, março está acabando e a gente vai fazer mais uma vez aquele episódio de resumo da Bolsa no mês de março, né? Então a gente vai tentar recapitular os principais destaques desse mês e projetar o que a gente deve ver aí nos próximos. E a ideia é, além de fazer esse apanhado geral, comentar um pouquinho sobre contribuições de setores e ações para o resultado do mês, falar um pouco de cenário, e para discutir todos esses temas a gente conta com a participação novamente do Bernardo Veiga, que é Sales na corretora do Itaú BBA. E como a ideia é puxar um pouco a pauta para commodities, quem completa o line-up desse episódio é o Daniel Sasson, que é analista de mineração, siderurgia, papel e celulose aqui no Research do Itaú BBA. Sasson, Bernardo, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar com você novamente. Beleza, prazer é sempre nosso, presenças tão ilustres. Vamos lá, Bernardo, mais um mês que a gente faz esse recap, é um mês bom. Acho que no acumulado de 2025, investidores estrangeiros mantiveram uma posição compradora ali na casa de 13 bilhões. Então, queria entender quais fatores contribuíram para esse desempenho e como que você tem visto aí a posição para a gente começar, em especial dos investidores estrangeiros. Legal. Bom, obrigado aí pela oportunidade de novo de estar aqui. Eu acho assim que ainda é um tema, acho que a gente falou um pouco disso da última vez aqui, acho que no recap de janeiro, que o tema era muito mais macro do que necessariamente de Brasil, né? E eu acho que isso segue sendo verdadeiro. O que aconteceu em março foi uma aceleração desse movimento, que é a saída de capital dos Estados Unidos e indo para outros países, incluindo o Brasil. O que está sendo driver para esse movimento? Os Estados Unidos, há quase 20 anos, tem sido o principal trade long de todos os investidores ao redor do mundo. Então, é o que eles chamam do excepcionalismo dos Estados Unidos, e isso prevaleceu nesses últimos quase 20 anos, onde você comprava basicamente qualquer ativo nos Estados Unidos e subia, e o que as pessoas começaram a usar de funding foi o resto do mundo. E agora, depois de muitos anos, a gente está discutindo potencialmente uma desaceleração da economia americana, por inúmeros drivers. Eu acho que o principal deles, mais recentemente, sendo o trigger, tem sido essa discussão de tarifas da agenda do novo presidente Trump, que voltou agora à Casa Branca. E com isso, a gente tem observado, até em dados quantitativos, que os investidores reduziram suas posições long nos Estados Unidos, e como muitos desses investidores operando, né, long short, ou seja, ele está comprado nos Estados Unidos e vendido em ativos fora dos Estados Unidos, quando ele diminui a posição dele comprada em Estados Unidos, ele também recompra aquela posição vendida em outros países. Isso nessa turma aí, enfim, dos hedge funds. E eu acho que o mesmo é verdadeiro, assim, do ponto de vista daqueles investidores globais que estão reduzindo seus longs nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está tradando há muitos anos já com um prêmio de múltiplo relevante para praticamente todas as outras regiões do mundo. E se você está discutindo uma desaceleração nos Estados Unidos, e em um cenário muito incerto, porque ninguém realmente sabe o que vai ser daqui para frente, ou essa vida pós-tarifas, dado o grau de incerteza,
as pessoas estão reduzindo suas alocações porque esse múltiplo já não necessariamente mais é condizente à taxa de crescimento e o grau de incertezas, e aí migrando para outras partes do mundo. Então eu acho assim que no final do dia, voltando aqui para o tema de Brasil, eu acho que a entrada de fluxo de capital estrangeiro aqui não parece estar desacelerando, pelo contrário, acho que março foi um novo mês aí de entrada forte, muito pautada em todos esses temas que a gente está falando aqui, mas importante destacar que não é que o Brasil é o único lugar do mundo onde está entrando dinheiro. Na verdade, Europa recebeu, enfim, um aporte grande, muito maior do que o Brasil. A Europa acho que é o mercado que mais recebeu recursos nesse começo de ano, China, enfim. Então tem outros destaques. O Brasil está recebendo também, para o tamanho do mercado acaba sendo muito relevante. Esperamos que continue, mas, de novo, é um tema global e não necessariamente um tema micro. Legal, acho que pegando o gancho na resposta do Bernardo, Sasson, a gente vê um pêndulo aí saindo, fluxo de capital dos Estados Unidos para outros mercados, além de Europa, emergentes. Quando a gente olha para emergentes, China se destaca bastante e, naturalmente, quando a gente pensa em um momento bom para a China, a gente pensa em uma derivada interessante para o Brasil, aí, principalmente para as exportadoras de commodities. Você tem visto essa derivada acontecer? A gente deve ver esse movimento, além do Brasil capturar diretamente esse fluxo para emergentes, ele vai capturar indiretamente também via China? Perfeito, Marcelo. Acho que a sua provocação é interessante, mas acho que a gente tem que lembrar, e até construindo um pouco sobre o tema importante que o Bernardo colocou, né, de saída de fluxo de mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos e um pouco de dinheiro sobrando, né, ou mais dinheiro sobrando para outras regiões do mundo. Acho que a gente tem que separar um pouquinho aqui o que é uma alocação financeira da turma mudando de região e o que são as dinâmicas específicas de crescimento econômico em cada uma das regiões, né? E aqui eu acho que vale falar que uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, aliada a um não crescimento acima do que a China vem reportando nos últimos anos, né? A China, na sua reunião do Congresso, do Partido Chinês, 2-3 semanas atrás, manteve o target de 5% de crescimento nesse ano. Com mais riscos até, eu diria, né, de uma desaceleração global, de uma guerra comercial, de tarifas sendo impostas pelos Estados Unidos contra parceiros de longa data e contra, de repente, superpotências que antagonizam, né, essa supremacia americana. Tudo isso constrói um ambiente de maior incerteza, e maior incerteza com relação a crescimento global não é bom para commodities, né? De forma geral, menor crescimento é ruim para preços de commodities como um todo. Então, a gente tem que levar em consideração que, embora a China, por exemplo, se beneficie de repente desse fluxo de dinheiro que sobra quando os investidores reduzem a alocação nos Estados Unidos, isso não quer dizer que a economia chinesa vá crescer mais, né? Então, quando a gente pensa em preços das commodities, puxa, será que você deveria esperar um aumento significativo no preço de aço, no preço de minério de ferro, no momento em que, de repente, o setor de construção na China ainda mostra sinais de uma desaceleração, né, com metros quadrados em construção, metros quadrados vendidos ainda se normalizando versus os picos ali de 3 ou 4 anos atrás, né? Então, a resposta é não. Então, eu acho que as commodities estão, depois de um boom pós-Covid, né, onde você teve ali um choque entre oferta e demanda, nos últimos 2-3 anos o que a gente viu foi uma normalização nos preços de algumas commodities, uma normalização nas taxas de crescimento de alguns mercados específicos. E aí o que isso traz, Marcelo, é de repente, do ponto de vista dos investidores,
uma cautela maior, um cuidado maior para escolher a quais commodities e a quais empresas eles querem estar expostos, né? Não é uma coisa de, poxa, compra qualquer coisa com exposição à China que vai dar certo. Pô, acho que não, acho que a gente tem agora que ser um pouquinho mais, analisar um pouquinho a empresa, o momento da empresa e fazer um call um pouco mais bottom-up, né, do que macro, do que top-down. Então, por exemplo, será que o setor de properties na China vai passar por uma recuperação super significativa? Poxa, talvez não. Mesmo assim, talvez o minério se mantenha nos patamares atuais, ao redor de 100, 105 dólares por tonelada. Esses patamares atuais são suficientes para que as mineradoras, como por exemplo a Vale, gerem caixa e retornem esse caixa para os acionistas? Sim ou não? Né? Aí, indo para outras commodities, celulose é uma commodity, mas é uma commodity mais associada à nova China, a China consumo, a China serviço, menos aquela China infraestrutura, construção. Então, as dinâmicas são diferentes, né? Então, Marcelo, assim, eu acho que, de repente, um maior otimismo, ou, na verdade, um benefício que mercados emergentes tenham com um pouco mais de dinheiro sobrando, saindo dos Estados Unidos, ele talvez seja mais localizado. E os investidores talvez tenham que se preocupar um pouco mais com a qualidade, com o tipo dos ativos a que estão expostos, do que um oba-oba e um otimismo generalizado. Legal, e só complementando a pergunta, então, já que China, no cenário atual, não é um trigger tão claro, pelas questões que você explicou, quais seriam esses triggers mais comuns a várias dessas empresas que estão na cobertura? O que pode, de fato, contribuir positivamente ou até negativamente para essas companhias? Eu acho que um grande ponto aqui, Marcelo, é que a gente está falando de um mundo pós-Trump provavelmente mais protecionista de forma geral, né, com tarifas de importação sendo anunciadas não só pelos Estados Unidos, mas pela China para se proteger, pela União Europeia para se proteger dessa briga, desse fogo cruzado. E você vê pelo menos até agora, uma implementação desses aumentos acontecendo de forma meio errática, né? Na verdade, na segunda-feira tem anúncio de um aumento de tarifa, na terça-feira, calma, a gente vai postergar essa implementação, na quarta não, é isso mesmo, mas a partir de 2 de abril, na quinta. Então a gente ainda não, a gente tá tendo muitas moving parts, né? Desse cenário, desse quebra-cabeça geopolítico. E isso se torna particularmente importante para as empresas de commodities que têm uma parte significativa da sua receita, às vezes 70%, 80%, vindo de exportações, né? Ou outras empresas, como as siderúrgicas brasileiras, têm sofrido bastante nos últimos 2 anos, principalmente, com uma competição de produtos importados. Por quê? Porque, puxa, de repente a China não consegue exportar o aço dela para os Estados Unidos. Bom, o Brasil talvez seja um mercado um pouco menos protegido. O aço chinês para de ir para os Estados Unidos, começa a buscar outros caminhos, né? Outros mercados, outras válvulas de escape. Então, eu diria que questões relacionadas a tarifas de importação ou esse protecionismo global e talvez principalmente a esses níveis altos de taxa de juros que a gente vê ainda em algumas regiões do mundo como consequência de uma política fiscal mais expansionista durante a Covid, né? Os governos aumentaram os estímulos fiscais para combater ali os efeitos da Covid, agora tiveram que aumentar as taxas de juros para segurar a inflação. Isso traz efeitos principalmente naqueles setores que são mais dependentes de crédito, como, por exemplo, os setores de construção. Então, é um encadeamento de fatores aqui super complicado e que traz tanta volatilidade no fim do dia para as empresas de commodities. Legal. Voltando a olhar para a corretora aqui, Bernardo, uma pergunta que a gente fez no outro episódio de resumo do mês e que foi legal, que acho que funciona bem para entender um pouco
a cabeça dos investidores é entender quais foram as maiores posições compradas aqui, pelo menos pela ótica da corretora, né? Então eu vou repetir essa pergunta para entender como foi o mês de março e entender também se tem uma diferença quando a gente olha essas posições de investidores locais e investidores estrangeiros. Não, boa. Eu acho que assim, para contextualizar, acho que teve uma mudança de janeiro para março, tá? Porque em janeiro eu acho que o pessoal acabou tendo que, de certa forma, correr um pouco atrás do rabo, porque quando o estrangeiro começou a comprar, ninguém imaginava, ninguém acho que estava preparado para isso. Então, quando acho que a gente discutiu um pouco das posições que a gente viu sendo compradas em janeiro, eu comentei aqui que muito do driver, até naquele tema de fatores, né? Os drivers que a gente estava olhando por trás do movimento de alta do mercado, muitos dos papéis se enquadravam em baskets de most shorted, né? Os papéis mais shorteados, ou papéis que têm uma exposição relevante à curva longa de juros, né? Os long duration, ou papéis que enfim, tem companhias com balanços estressados, companhias com balanços muito alavancados, que são naturalmente cases que você compraria num repique de mercado, tá? Como o movimento do mercado ele continuou forte em fevereiro e agora novamente em março até um fato curioso, se tudo acontecer normal amanhã, a gente tiver mais um dia positivo, a gente vai ter 4 semanas seguidas em março, todas as semanas do mês foram positivas para o Ibovespa. Ou seja, o mês foi muito claro assim, de compra. E aí por que eu digo que é um pouco diferente da dinâmica de janeiro? Porque na dinâmica de janeiro você teve esse movimento aqui de correr atrás do rabo. Março foi um movimento quase de readequação de carteira. Ou seja, quero me posicionar de forma mais estrutural para um movimento de longo prazo de positivo para o ano. Ou seja, a turma já está começando a se aclimatizar para potencialmente um ano positivo para a Bolsa. Tá? Quais foram os papéis que chamaram a atenção? Eu vou começar com 2. Banco do Brasil e Petrobras. A gente viu compra relevante de estrangeiro no nome e, curiosamente, alguns estrangeiros estavam visitando essa semana aqui o nosso escritório em São Paulo para conversar com companhias e eu tive a oportunidade de bater papo com enfim, esses 2 fundos que estão visitando e os 2 chamaram atenção para tanto o Banco do Brasil como o Petrobras. Muito numa cabeça de que, apesar de não serem papéis necessariamente betados à economia doméstica, né? Banco do Brasil um pouco mais, porém Petrobras é um call macro, né? É um player de petróleo, mas que, dado como ele é controlado, né, pelo governo, nesse tema de eleição acaba se enquadrando como um play beta. Então, assim, muito a cabeça dos dois estrangeiros era, bom, como que eu consigo me expor a um play de beta sem necessariamente pagar um múltiplo alto por isso, né? E, bom, estão aí 2 papéis que negociam a múltiplos muito comprimidos, justamente pelos temas de governança, e que, havendo esse cenário, né, onde a gente imagina que vai ser um ano bom, um ano onde eventualmente ali, conforme a gente chega mais próximo de 2026, começa a discutir eleição de forma ainda mais pronunciada, depois a gente pode entrar um pouco nesse tema, mas de forma ainda mais pronunciada, esses vão ser papéis que vão andar bem, porque eles são papéis muito ligados ao tema de eleição. Então esses foram 2 papéis assim, que chamaram bastante atenção e que os estrangeiros estavam comprando.
Aí, assim, só para não entrar em cada um deles, achei que esses aqui foram legais para destacar, mas assim, a gente teve bastante compra de Apvida, bastante compra de Localiza, bastante compra de B3, a gente viu inclusive em outros brokers no mercado, compra de estrangeiro nesses nomes, e, enfim, todos eles, de uma forma ou de outra, corroboram um pouco desse tema, assim, de quero estar mais exposto, ou seja, à economia doméstica, seja a um play de compressão de fechamento da taxa de juros, né, da curva longa. Então, assim, são plays que vão em linha com quero estar mais direcionalmente exposto, correndo um beta um pouco maior na carteira. E aí, só para complementar da parte de locais, eu acho que assim, o local ele já vinha exposto, né? Ele tem feito uma composição de carteira onde, sei lá, mais da metade do portfólio está dividido entre bancos e utilities. E essa outra metade, mas um pouco menor, um pouco menos da metade, está alocada em papéis domésticos, principalmente nos setores de home builder, aí, enfim, tem Localiza, tem operadores de saúde, etc. Então a gente tem visto, o que a gente tem visto, principalmente mais recentemente, essa semana, começa a notar um pouco de uma vontade de rotation desses setores um pouco mais defensivos, utilities e bancos, e onde eles estão muito concentrados, para outros nomes que podem até ser no mesmo setor, mas que carreguem mais beta. Tá? E aí eu só não vou entrar no tema dos papéis específicos, só porque eu acho que para local é um pouco menos claro, como tem muito papel que eles operam, é um pouco menos claro especificar um ou outro. Tá? Legal. Antes de fazer a pergunta aqui para o Sasson, só contextualizando, o Gever sempre que vem aqui comenta que a estratégia do portfólio ali traz como premissas ali Carry, Quality e FX Exposure. Pegando esse terceiro grupo aí das exportadoras e que tem um link forte com a sua cobertura, eu queria perguntar como a gente falou bastante aqui de domésticas, da dinâmica aqui doméstica, se a gente olhar para essas companhias agora nesse cenário de uma estabilização do dólar aí em 5,70 e uma série de incertezas por conta dessa guerra tarifária e, enfim, discussões de instabilidade no comércio global, como que essas companhias devem ser impactadas? Legal, Marcelo. Acho que vale lembrar que a gente terminou o ano com o câmbio em 6,18, né? 2024. Então, dos 6,18 para os atuais 5,75, acho que houve uma melhora, né? Um otimismo maior por parte dos investidores, com alguns prospectos aí da economia brasileira de repente, ou talvez de de mudanças de política um pouco mais à frente, coisas do tipo. Isso para as exportadoras de forma geral é negativo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Como num ambiente ou num cenário de alta volatilidade como o que a gente está vivendo se torna ainda mais difícil projetar câmbio, o que a gente costuma fazer é fazer análise de sensibilidade, né? Então, dando assim aos investidores a opção de que eles usem com a visão da casa, dos economistas da casa, escolham os cenários que mais se adequem ao que eles imaginam para o futuro. De forma geral, o Itaú hoje tem uma média de câmbio de real aí ao redor de 5,80 até o final do ano, então é o que a gente é obrigado a usar, inclusive, nos nossos modelos. E a gente acaba pensando menos nisso e
talvez se focando, tendo um foco um pouco maior na parte de oferta e demanda das commodities em si, para a gente ver o que... Ok, pensando nessas empresas em dólar, pensando na Suzano em dólar, na Vale em dólar, para trazer o exemplo de duas companhias que eu gosto e tem 90%, para não dizer virtualmente 100% de suas receitas dolarizadas, o que está acontecendo com a oferta e demanda de celulose? O que está acontecendo com a oferta e demanda de minério? Poxa, parece que na celulose a gente tem um mercado bastante mais apertado, bastante mais balanceado, com alguns problemas de oferta aí no mercado do que a gente imaginava no final do ano passado. Parece que do lado do minério, questões climáticas no Brasil e na Austrália nesse primeiro trimestre do ano deixaram também as dinâmicas de oferta e demanda mais balanceadas. Então, acho que a gente tenta pensar nessas empresas, no valor intrínseco delas em dólar, e aí depois usar, poxa, qual é o nível no nível de câmbio atual, eu acho que o valuation dessa ação faz sentido ou não faz. Só para trazer aqui um exemplo, a Suzano mesmo, ela cai no ano quase 15% em reais, mas o real aprecia quase 10%, né? Então, a Suzano em dólares, negociada lá fora, não caiu tanto assim, né? Acho que paralelos parecidos você pode traçar aqui também para outras empresas exportadoras, né? Ou seja, o câmbio acaba tendo um impacto na cotação dessas empresas em real, mas não necessariamente, no caso da Vale, por exemplo, não necessariamente no valor da companhia, né? O valor intrínseco da Vale é muito pouco modificado pelo nível de câmbio no Brasil. Bom, a gente cruzou um pouco a discussão com o câmbio e queria cruzar agora, Bernardo, com política monetária. A gente teve decisão aqui no Brasil, talvez sem surpresas. A gente teve decisão do Fed lá nos Estados Unidos, onde talvez havia expectativa de um início de corte. Como que essas decisões dos bancos centrais influenciaram na sua visão, se é que influenciaram ou mudaram de alguma maneira o posicionamento de investidores? Eu acho que as duas decisões foram sem surpresas. Tá? Acho que a gente pode sempre discutir alguma coisa ou outra, mas de forma geral, sem surpresas. Eu acho assim, lá nos Estados Unidos, o que mudou mais é a preocupação sobre a gente estar mais perto ou ter aumentado a probabilidade de uma recessão. Tá? Acho que tem muita discussão ao redor disso. Acho que muitos bancos, inclusive dos bancos americanos, aumentaram ou revisaram suas probabilidades de recessão recentemente. E aí, por conta disso, a probabilidade que o mercado precifica para o número de cortes esse ano, ele que vinha de um patamar muito baixo, aumentou bem. Então, hoje a gente está falando aí de mais ou menos 60 bips, né, de cortes precificados na curva para esse ano. Então, isso daria mais ou menos 2 cortes de 25, 100% precificados, e um potencial terceiro corte com a probabilidade abaixo de 50%. Aqui no Brasil, sim, sinceramente, acho que muda pouco. Acho que a mensagem principal é que a gente está chegando perto do fim do que parecia ser um ciclo interminável de alta de juros. A impressão é que agora a gente está, de fato, chegando mais próximo do fim dele. O que vai ser a decisão do BC na próxima reunião? Eu acho que assim, ainda é um tema em aberto, mas que eu acho que muda muito pouco a decisão de investimento do investidor. Por que eu falo isso? Porque se a curva terminal for 15 ou 15,25 ou 14,75, não me parece que vai mudar a decisão do investidor drasticamente.
Eu acho que é muito mais importante para o investidor tentar entender se o ciclo está mais próximo do fim ou não, do que necessariamente acertar com a perfeita precisão qual vai ser o valor final da Selic terminal, tá? Então, eu acho, inclusive, que parte disso está indo para o preço, porque os investidores de bolsa, principalmente, a bolsa ela antecipa os movimentos. Então, os investidores já começaram a antecipar que, olha, ao que tudo indica, e dadas as condições macro, a gente provavelmente está de fato chegando perto do fim. E eu acho que isso corrobora um pouco das teses de que não é necessariamente commodity que o investidor quer estar comprado no momento onde você está discutindo que o ciclo pode estar chegando perto do fim. Então, assim, acho que, obviamente, né, tem certezas e pode ser que a gente ache que seja o fim e, eventualmente, a gente veja que, olha, sei lá, a gente ficou behind the curve e aí precisa subir de novo, ou seja, que aí não seria legal e não há uma discussão hoje. Eu acho que a discussão hoje estamos chegando perto do fim. E aí, como que isso está impactando? Os investidores já estão adicionando um pouco mais de risco na carteira, entre outros motivos, mas que esse também é um fator positivo para esse view de que você deveria estar aumentando um pouco de risco quando você acha que o ciclo de juros está próximo do final. Legal. Já encaminhando para o final, Sasson, você ao longo das respostas foi dando alguns spoilers, mas para deixar claro aqui para o ouvinte, quais seriam as principais top picks aí no universo de cobertura diante desse cenário que a gente já comentou bastante aqui? Legal, Marcelo. Eu acho que até minha resposta aqui vai muito na linha do que o Bernardo acabou de colocar, né? Uma das nossas tarefas difíceis aqui como analistas de equity é também tentar conciliar esse alto custo de oportunidade que os investidores têm quando uma Selic está indo de repente para 14,25% para 15%, né? Enfim, tá numa direção ascendente. Nesses momentos, o que os investidores gostam, ou preferem, ou priorizam, são companhias que de repente têm uma geração de caixa mais robusta e que de repente uma parte dessa geração de caixa volte para as mãos dos acionistas via dividendos, via recompra de ações. E acho que na minha cobertura, as duas empresas que melhor se encaixam nessa descrição são a Vale e a Suzano. Né? As duas empresas têm uma geração de caixa de mais de 11, 12% do market cap em 2025, acho que até melhor em 2026, mas o mercado tem focado mais no curto prazo, dadas as incertezas. Em 2025 eu vejo tanto Suzano quanto Vale com free cash flow yield acima de 11%. No caso da Vale, a gente está falando de uma combinação de volumes marginalmente melhores do que o ano passado, custos um pouquinho mais baixos, mas preços estáveis ali nesses níveis ao redor de 100 a 105 dólares, onde eles começaram o ano. E um capex um pouquinho mais sob controle, a companhia revisou para baixo recentemente suas expectativas de desembolso esse ano, então a gente viu uma geração de caixa saudável. No caso da Suzano, talvez a história seja um pouquinho diferente, porque a empresa vem de um ciclo de investimento super pesado nos últimos 2-3 anos. A Suzano investiu 22 bilhões de reais no seu projeto na cidade de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul, para colocar em pé a planta de celulose mais eficiente do mundo, né, que começou a operar no ano passado. Então, em 2025, a gente vai ver o CAPEX, né, o investimento desacelerando e o EBITDA subindo, porque você tem os volumes adicionais vindos desse projeto. Com tudo isso, Marcelo, eu acho que a gente tem aqui dois exemplos de empresas que estão gerando bastante caixa
No caso da Vale, como a empresa não tem grandes projetos, necessidades de investimento à frente, a maior parte do que ela tem gerado de caixa nos últimos anos, ela tem distribuído para os acionistas via dividendos, via recompras. No caso da Suzano, há uma dúvida sobre quanto desse dinheiro vai de fato voltar para as mãos dos acionistas. A empresa analisa aí, eu venho analisando desde o ano passado de forma mais forte potenciais projetos de M&A, né, potenciais aquisições, digamos assim. Então, não necessariamente esse dinheiro vai ser pago em dividendos adicionais, mas aí entra uma parte mais subjetiva. Nós acreditamos que a empresa vai se manter racional em suas decisões de alocação de capital, vai conseguir gerar valor com as suas decisões de alocação de capital. O histórico, o track record da Suzano nesse sentido é bom, e ainda que num primeiro momento possa colocar um ponto de interrogação na cabeça de alguns investidores, com o passar do tempo, essas visões de diversificação de receita ou de redução de exposição a risco China, por exemplo, se a execução é bem feita, acabam se tornando, na verdade, fortalezas para a empresa, né? Então, tem um ponto aqui de, poxa, às vezes a gente tentar ou ter dificuldade de diferenciar o horizonte de investimento que nós, analistas, e os nossos clientes, né, os investidores do mercado têm, versus as empresas que estão pensando não no próximo trimestre, no próximo ano, mas nos próximos 10, 15 ou 20 anos. Então, hoje, Suzano no setor de papel e celulose e Vale no setor de mineração e siderurgia seriam minhas duas empresas preferidas. Legal. E agora, para fechar mesmo, Bernardo, você comentou as reuniões frequentes aqui com investidores. Acho que seria legal, para tentar resumir um pouco o sentimento desses investidores, que é o que a gente tentou trazer aqui, citar o que é pauta dessas reuniões, o que é dúvida desses caras, quais são os pontos que mais aparecem nessas conversas e interações que você tem com investidores? Em todas elas, o tema da eleição de 2026 tem sido uma pauta principal. Não tem como negar que no final do dia o investidor local ele está otimista com, enfim, eventual possibilidade de um governo com uma agenda pró-mercado entrar ou ter uma chance de entrar. E então, assim, a gente já começa a ver, apesar de muito cedo ainda, na nossa opinião, ainda muito cedo, a gente começa a ver uma discussão relevante sobre o que vai ser o cenário da eleição presidencial em 26. Então, esse tem sido o tema número 1. Como tem muita pesquisa saindo, quase toda semana tem novas pesquisas saindo, esse tem sido o tema. O segundo, e aí eu colocaria eles quase que pari passu, assim. O segundo tema que tem sido muito abordado é o tema macro. No final do dia, assim, as pessoas querem entender por mais quanto tempo a gente pode esperar uma entrada de capital estrangeiro para equities no Brasil. E eu fui bem enfático sobre isso na última vinda aqui, que esse é um tema mais difícil, que eu acho que a gente tem um pouco menos de controle sobre, mas, ao que tudo indica, dado o tamanho do excepcionalismo, o tamanho das posições que ao longo desses últimos anos ficaram muito concentradas nos Estados Unidos em poucos papéis, né? Principalmente as Big Techs, e qualquer movimento de reversão como esse que a gente viu agora pode se traduzir em muito fluxo, mas muito fluxo mesmo. Então, assim, acho que esse é um negócio que todo mês a gente vai ter que olhar. Eu não acredito que as pessoas possam ter
previsões apuradas sobre o que isso vai ser, mas o tema está sendo super discutido, acho que tem muita leitura sobre esses movimentos que estão acontecendo lá fora, essa readequação de carteira por parte todo tipo de investidor, desde o investidor institucional até o investidor pessoa física, né, que hoje ficou super globalizado. Tem muita discussão sobre essa rotação, China Tech, enfim, querer comprar valuations mais baratos. O Brasil se enquadra nesse tema e eu acho, no final do dia, que essas duas coisas elas tendem, enfim, a continuar sendo o tema para o resto do ano. Uma, a gente, em tese, uma discussão mais macro, menos distante do nosso dia a dia, e a segunda sendo uma discussão que só vai se intensificar, essa da eleição, ela só vai ganhar corpo conforme a gente for chegando, principalmente mais próximo ali do primeiro trimestre de 26, quando, enfim, os investidores ali vão saber, de fato, quem serão os candidatos para a eleição no final do ano, de 26, né, no caso. Então, assim, esses têm sido os dois temas, muitas perguntas sobre papéis específicos, até acho que isso é curioso colocar por último aqui, que a discussão que tem acontecido, até li o feedback de alguns dos analistas essa semana, que estava também em Roadshow, uma impressão a mesma que eu tenho de que os investidores querem discutir como se posicionar para um evento de a gente ter um mercado superando enfim, acho que até as expectativas mais otimistas nesse ano. Então, assim, esses têm sido os principais temas. Bacana, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta para esse mês. Vamos tentar fazer em abril novamente. A gente pulou em fevereiro, mas a partir de agora a gente vai fazer tudo no mês. Eu brinquei aqui da última vez que eu falei isso, a gente só não pode zicar. Deixa indo. A pausa em fevereiro foi devagar, boa. Então. Não chama nem muita atenção pra gente não botar água no chope. Boa. E se Obrigado, tiver ruim, Marcelo. aí você bota outra pessoa da corretora. Exato. Aí troca. Boa, valeu, pessoal. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bernardo.